com vocês. Eu sou de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e essa pesquisa ela acontece na Unicamp, em Campinas, no bairro de Barão Geraldo. Eu vou apresentar para vocês o teatro online síncrono, como metodologia ativa para estimular o imaginário e a percepção crítica em alunos 60+, no mundo digital e real. Tem a orientação da professora doutora Suzy Francis Sperber. E eu queria, enfim, primeiro, é claro, agradecer ao programa Universidade, que é um programa que acolheu os sujeitos, que trouxe esses sujeitos para pesquisa. Eu basicamente então trabalho teatro online com espanhol para pessoas com mais de 60 anos. Eu quero agradecer a CAPES também, a Funcamp, a Mastertech, a Rede Globo, porque o Desafio LED acolheu a nossa proposta, que se chama Hablas Espanhol. Isso é um fragmento da pesquisa de mestrado, que é em teatro. Mas a gente vai utilizar bastante da cartografia e pensar num acompanhamento de processos, porque trabalhar com não atores está no lugar de fomentar mais pessoas nas artes cênicas. É uma perspectiva de nenhum momento substituir o teatro presencial. Muito pelo contrário, a gente está muito alinhado com o MEC, por exemplo, que está coibindo um pouco as graduações EAD, porque a gente pensa como Boal, como o professor da UDESC, Flávio Desgranges, é um artista porque é um ser humano, todo mundo pode fazer teatro. Pode passar, por favor. Pode passar também, por favor. Para evitar que essas imagens aconteçam novamente. Isso aqui é o Cavalo Caramelo, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Enfim, eu acho que não pode se tornar banal a gente escrever uma dissertação enquanto uma cidade é afundada. E eu vou falar sobre fake news aqui também, que também atingiu o nosso grupo de trabalho. Obviamente, fake news vai atravessar todas as idades. Gente, e é um pouco pensar como o teatro pode entrar 1 hora por semana online, onde as pessoas estão conectadas em casa, talvez falando com os seus filhos, netos ou quem for, para a gente ocupar um pouco. Eu entendo a rede social, é maravilhoso, tudo bem a rede social. Só que enquanto a gente scrolla, o teatro é uma perspectiva de eu enxergar com uma análise ativa o que eu estou consumindo para evitar que isso aqui aconteça. E está acontecendo de novo na eleição agora em Porto Alegre, mesmo prefeito. Pode passar, por favor. Então é usar esse lugar de desterritorializar, né, o corpo vibrátil, que a Ronick fala, Sueli Ronick, pensando que o teatro online ele traz uma perspectiva de expandir a criatividade. Já que vivemos, enfim, numa sociedade capitalista, Sueli Ronick vai cartografar pessoas dos anos 50, 60, 70, 80, que principalmente visualizaram uma educação que eu não peguei, que é a educação positivista, fazendo com que os alunos, sujeitos 60+ da Unicamp, da maturidade ativa da Unicamp, que fazem curso de yoga, que fazem curso, enfim, também experimentem por que não teatro e por que não teatro online com o espanhol. Eu fiquei muito feliz e animado ouvindo sobre todas as crianças e alunos que eu vi nos trabalhos aqui de manhã e agora, mas eu penso também esse teatro que coloca como teatro do oprimido situações que a gente foi oprimido talvez na nossa vida, e a gente vai improvisar online, mesmo com mais de 60 anos, para brincar, para jogar. É um levar a sério porque a gente é adulto, mas é enxergar como que a gente está improvisando. Por que eu trato mal a pessoa do telemarketing, já que eu improvisei isso na cena? Principalmente com as aulas gravadas através do Google Meet, porque eu trabalho com Tecnovídeo, que enfim, o Ronald Dubate, lá em Buenos Aires, vai alcunhar um termo que é a videochamada. Pode passar, por favor. Para a gente pensar em o próprio NPC que estava no slide antes, desculpa pedir para eu passar, mas esse personagem não jogável da gamificação, que a gente pensa um poder de discurso, afinal o teatro, essa arte milenar, vem muito antes do storytelling, vem antes da Treed, vem antes do feel, como a gente quiser chamar. E é só o poder, a mentoria é muito legal, os coaches também, maravilhoso. Mas eu acho que o teatro, por ser uma arte milenar, pode ser útil de uma perspectiva mesmo online, em que eu possa criar, jogar e brincar e pensar como que eu estou visualizando o que eu estou consumindo, tanto na rede social como na vida real, que discurso eu estou seguindo, o que eu estou seguindo, por favor. Basicamente, a fake news, enfim, invadiu o nosso grupo de trabalho, e eu só quero olhar pensando como é que eu legitimo o teatro. Pode passar um slide, por favor, já que na Espanha, rica Espanha, ela não tem graduação pública em teatro. Vai começar esse ano. Bizarro, né? E aí o teatro pensar essa legitimação no Brasil também, eu vou voltar um pouquinho, porque o espanhol também é muito importante. Eu preciso só passar de novo, por favor, passa mais um, por favor, porque o espanhol, com o governo de 2017, ele não é mais um idioma obrigatório, né, no ensino médio fundamental. Contudo, esse ano ele quase voltou a ser. Eu prometi para minha mãe que eu não ia falar o nome das embaixadas aqui, mas é muito importante falar que a embaixada da França, da Itália e da Alemanha, aí pensando no Instituto Goethe, Aliança Francesa, coibiu o espanhol este ano para o atual presidente
não assinar no Senado por questões comerciais, né? Só que aí a gente está onde? Qual é o idioma falado aqui na Argentina, aqui no Uruguai? Isso é muito preocupante. Então é utilizado o teatro do espanhol para eu também poder passar e tocar em temas como, por exemplo, o que aconteceu ontem na Barra da Tijuca. Por que chegar no Rio de Janeiro dessa forma? O que será que é desconsiderado aqui no Rio de Janeiro que as pessoas têm? O que acontece com o Vinícius Júnior também na Espanha? Óbvio que o espanhol é uma língua maravilhosa e abre muitas portas, mas são 21 países que falam esse idioma. Eu não posso deixar de desconsiderar, se eu vou trabalhar teatro com espanhol, tais situações que vão vir no improviso, até para as pessoas visualizarem o que elas estão consumindo e por que elas estão estudando espanhol. Então é justamente para, não é coibir o EAD, pelo amor de Deus, mas é para pensar esse espaço em que as pessoas se conectam numa aula, seja a disciplina que for, e e vão precisar, enfim, ter atividades das mais variadas no momento da aula, que comigo não funciona, porque eu penso o espectador ativo. Eu preciso estar ativo, olhando para a aula, para pensar se eu vou improvisar. O jogo Quebra da Repressão, por exemplo, do Boal, em que eu vou improvisar uma situação que, enfim, talvez na minha trajetória não aceitei tão bem, eu preciso estar online, eu preciso estar conectado. Totalmente diferente, e que tudo bem que pode coexistir, mas o teatro síncrono, pelo menos 1 hora por semana que eu experimentei na Unicamp, é uma possibilidade de eu enxergar quais outras perspectivas eu posso criar num ambiente como o Google Meet, que em tese nasce para ser totalmente corporativo e duro. Como que eu crio? Como que, claro, esses efeitos não fazem sentido de eu fazendo aqui para vocês, mas sei lá, se eu aproximo a minha boca da câmera, o que vocês enxergam? A minha garganta? Como que eu posso compor uma cena a partir de eu pegar a câmera, por exemplo, ir no banheiro e o som da água da torneira passar para as pessoas que estão em casa ouvindo, já que criamos um audiodrama, uma outra sensação. Pode só passar, por favor? Então as pessoas, os idosos, estão conectados mais. E eu falo idosos porque tem que problematizar isso também. Afinal, a peça que a gente escolhe se chama Os Cegos. É um texto simbolista do autor belga-francês Maurice Maeterlinck, que inclusive, curiosamente, eu não consegui entender por que ainda, mas tem uma escola chamada Maurice Maeterlinck aqui no bairro da Pavuna, né? Guadalupe, enfim, na zona norte do Rio, que, enfim, achei curioso e queria conhecer, mas enfim, o texto é de 1890, a rádio estava se criando nessa época, e ele traz uma peça que são velhos cegos perdidos numa ilha, ele escreve sobre isso. Então é uma grande metáfora sobre o que a gente traz hoje, né? Esse lugar de surfar na internet, afinal, a internet acolhe todo mundo, mas sobre que paciência a gente escuta pessoas mais velhas também. Pode passar, por favor, trabalhar com eles e pensar no audiodrama. Por quê? Voltando para o teatro... Faltando um minutinho comigo, por favor. Desculpa, eu não falei antes. Voltando no teatro, pensando de Tirambo, pensando nesse espaço da visão ocidental, um ator, uma atriz vai interpretar um personagem A partir de um roteiro, de uma dramaturgia B, dando origem a uma criação C. Se eu e tu, a gente vai fazer Hamlet, são 2 Hamlets, mas são dois Hamlets diferentes, somos humanos diferentes. E é o que eu penso com relação à rede social, que a gente está tentando criar algo singular, que querendo ou não na prática, o que vai ser, eu falo valorizado, mas enfim, engajado e consequentemente viralizado. Eu imitar consequentemente um criador de conteúdo, enfim, brasileiro ou gringo, mas ou seja, quanto mais eu me aproximo do que eu estou imitando, eu viralizo, ou seja, ser singular é ruim. E isso é um grande problema. E é por isso que eu tento criar só uma outra perspectiva de atenção, porque assim como eu estou dirigindo um carro e estou escutando uma partida de futebol, eu não consigo ver uma peça de teatro enquanto eu dirijo um carro. Não dá para eu lavar a louça e ver um filme, até dá, mas como é que é ver filme então, né? O que é ver teatro? E a gente começa a perceber uma situação, por exemplo, que o Lanterninha, há 4 anos antes da pandemia, hoje já é valorizado, afinal, pensando nos relatos das pessoas que estão indo no cinema hoje, tá bem mais difícil compartilhar um espaço para assistir algo, e isso é muito problemático. Pode avançar, por favor? Eu fiz uma colagem, como eu não tenho patrocínio de nenhuma escola, enfim, eu dou aula na escola de idiomas, mas pensando para o curso da Unicamp, eu fiz uma colagem com alguns materiais de espanhol para eles terem, para eles, enfim, utilizarem, e propus, né, um material, um e-book também, só com teatro online, que é como? É os jogos da Viola Spolin, e o Teatro do Oprimido do Augusto Boal, jogos para atores e não atores, em uma perspectiva de tradução em dinâmicas online. Os meus colegas da universidade, da Unicamp, da URGS, eles falam que não é teatro, mas o mercado de trabalho me contrata para ir no condomínio Mansões da Barra da Tijuca trabalhar teatro com as pessoas de lá que nunca fizeram teatro. Eu acho que Boal na Faria Lima faz sentido.
Eu acho que Boal no Mansões faz sentido. É para pensar... Pode avançar, por favor. Essa pesquisa que eu trabalho com não atores começou com venezuelanos em Porto Alegre. Então é a perspectiva que todos podem fazer teatro. Contudo, pensando no caminhar... Pode avançar, por favor. Da minha pesquisa hoje, pode avançar, por favor. Aqui que eu coloquei no Superprof, é para eu me manter também como educador, pensando que eu posso vender uma hora de aula para pessoas que, enfim, nunca fizeram teatro. Tudo bem, Gabriel, tu pode fazer isso em qualquer lugar, mas eu acho que apresentar teatro para alguém que mora no condomínio Mansões, ou, sei lá, trabalha na Faria Lima, eu trabalhei nisso com a empresa de ágio, de bebidas destiladas. Então na Vila Olímpia, em São Paulo, eu pratiquei alguns jogos do Teatro Primeiro do Boal com pessoas, enfim, que tinham ou não vivência com teatro, mas que conseguiram problematizar no improviso situações corporativas que todo mundo fica quieto, né? E com a aula de teatro a gente pode, querendo ou não, ter uma liberdade maior, que consequentemente eu sei que o supervisor pode estar junto, então como é que eu vou improvisar isso? Que eu vou levar teatro para ninguém. Para eles é importante o que eu falo, assim como é importante para mim também o que eles falam. Então tá numa cocriação com não atores para pensar a sensibilidade pedagógica a partir da função de ficção. Porque se eu estou online em casa, terça-feira da manhã, e a gente iniciou uma dinâmica que é uma meditação e todo mundo agora aqui vai acordar numa floresta, a gente vai sentir que bicho que a gente é e a gente vai improvisar online, sei lá, eu sou um gato, o fulano é um cachorro. Como que a gente, adultos, a gente consegue se despir do que o Foucault vai falar, enfim, dos jogos da verdade, dessas amarras, afinal somos adultos, todo mundo tem uma certa... São as personas, né, que o próprio Yang vai trazer. Então como que a gente brinca sem medo de errar? Pode passar, por favor, porque os relatos e pensar como é que eu analiso a minha metodologia qualitativa com eles, pode passar, por favor. Só vou segurar aqui. 2019 com venezuelanos, a pandemia chegou, eu, enfim, não sabia o que era pandemia, nem o movimento migratório venezuelano no sul do Brasil. Com isso a gente, enfim, aqui saiu uma foto, mas a gente criou uma série de audiodrama com os venezuelanos, cada um protagonizando um episódio, e eu ensinei lá em Porto Alegre português para estrangeiros com teatro. Eu quis fazer o caminho inverso com brasileiros em Campinas, porque eu também precisava buscar público. E quando eu entrei no mestrado, a gente ainda estava num processo de lockdown, que é o mesmo que aconteceu quando eu estava trabalhando em teatro presencial com eles em Porto Alegre. Pode passar, por favor? Do autor José Faleiro também contribuiu muito com a minha caminhada, e por isso que eu trago essa perspectiva do caminhar, porque o trabalho com não atores vai evoluindo e mais pessoas vão somando-se ao trabalho, e eu acredito que possa fazer sentido, obviamente, para pessoas vindas da Venezuela no sul do Brasil, para pessoas também haitianas, colombianas e brasileiras locais de um bairro descentralizado, mas também para quem tem dinheiro no bolso e não está indo ao teatro. Eu não sou fiscal de quem vai ao teatro ou não, mas eu só acho que falar a palavra teatro, como eu estou aqui agora falando, faz com que talvez cada um de vocês pense mais em teatro. E é para legitimar essa arte milenar, para que não se afunde uma cidade, que eu estou falando sobre teatro, assim como cada um está trazendo sua perspectiva, e isso é maravilhoso. Mas no meu fazer teatral, que tem, sei lá, 15 anos, eu vejo, isso é uma problemática que eu quero trazer para o doutorado, também pouca presença das artes cênicas em eventos acadêmicos. Isso é um passo para uma outra questão. Pode passar, por favor? Superprof, que faça com que eu chegue em mais pessoas, e ao CEF, como eu estou com vocês aqui agora. Pode passar, por favor. E esses são os sujeitos que deram voz ao audiodrama. São pessoas de Barão Geraldo, enfim, obviamente com outro poder de acesso do que as pessoas venezuelanas, mas que também foram apresentadas ao teatro por mim, e eu fui apresentada a Barão Geraldo por eles, e esse match acontece. Pode passar, por favor. E aí, só para finalizar a fake news, assim que a fake news entrou no nosso grupo de trabalho, obviamente que todas as pessoas compartilham esses cards nas redes sociais, enfim, mas no meu grupo do Habla Espanhol, que a gente só compartilhava coisas, enfim, relacionadas ao espanhol, quando vinha as fake news, para evitar uma briga, principalmente cognitiva, de direita e esquerda, a minha avó, enfim, também tem parentes colombianos, ela compartilhava, enfim, também ela via pessoas que mandavam tipo um bom dia, que Jesus te abençoe, que tu tenha uma boa semana, sexta-feira abençoada. Então eu busquei, cada vez que vinha uma fake news no grupo, eu buscava tentar me adaptar à linguagem que esse grupo já se comunicava em português, mandando esses cards em espanhol, fazendo com que eles pegassem esses cards de buenas noches, que tenham um excelente dia e tal, e mandassem para os seus grupos de condomínio, para os seus grupos de familiares, também legitimando que eles estavam estudando comigo, que é espanhol. Dito isso, os próprios alunos relataram que foi o único grupo em que não foi cancelado, porque foi bem em 2022 isso, e que eles acabaram mandando até esse card aqui, que em tese é feliz aniversário, a idade de todo mundo é a mesma em 2023, eu penso também a questão do etarismo que a gente traz no Metalink. Então isso atenua a perspectiva de
é quase um pertencimento, em que eles sentem que eu também estou consumindo esse tipo de material que eles consomem. Então, se o Gabriel não está consumindo fake news aqui, quem sabe eu não dou uma segurada e compartilho fake news em outro lugar. Pode passar, por favor? Então é pensar que é uma instrumentalização digital que vai muito além do aprender o que é o PDF, ou compartilhar a tela, porque isso as pessoas já sabem. Então, eu não faço teatro para criancinha, eu também não faço teatro para velho. Eu faço teatro do Gabriel com quem está comigo. Então tá nesse espaço de segurança e de sensibilidade pedagógica em que a gente se leva a sério. Por isso que eu trabalho boal com criança, não interessa quem, se é venezuelano, é numa perspectiva de se enxergar e jogar. Como grupo de pesquisa também. Pode passar um pouquinho. A melhor forma de eu avaliar, né, essa metodologia qualitativa, e se vocês quiserem também, é ouvir no Spotify, nos demais streamings da vida, Los Ciegos, que é essa dramaturgia, que é uma história, enfim, de 15 pessoas cegas e velhas perdidas numa ilha, em que o padre que cuidava delas está morto e elas não enxergam, então elas não sabem o que está acontecendo. E tem 40 minutos, e eu coloquei a legenda, botei em 2 idiomas, inglês e francês pelo seu original, porque eles estão falando espanhol no áudio, né? E a imagem seria o roteiro basicamente subindo enquanto eles estão falando. Também é uma ponte com a radionovela. Pode passar, por favor. Eles podem não ter não ter escutado radionovela, mas os pais talvez escutaram. E é só um outro caminho de conteúdo que eu apresento. Então, pode passar, por favor. Eles relatando que eles estão... Já foi? Já foi muito tempo. Desculpa, pedi 1 minuto. Desculpa. Mas enfim, não, acabou. vai lá, Acabou, desculpa. Não, tá ótimo. Não, vai lá, finaliza. Pode Então você pediu pra eu te avisar 1 minuto. Desculpa, eu